Essa cidade já foi completamente isolada por enormes muralhas. Ninguém ousa colocar os pés ali, porque esse lugar se tornou o reino dos zumbis, e existem até tigres mutantes infectados. Em apenas um dia, toda a cidade caiu. Para controlar o avanço do desastre, o exército enviou inúmeras equipes suicidas. A missão deles era ganhar tempo e garantir que as muralhas fossem concluídas. Mas dentro da cidade também existiam algumas pessoas especiais. A capacidade de combate delas era absurda. Mesmo diante de hordas infinitas de zumbis, ninguém entrou em pânico. Eles até formaram equipes improvisadas para tentar escapar. Como garantia, o governo decidiu lançar uma pequena bomba nuclear alguns dias depois, destruindo toda a cidade e todos os zumbis junto dela. Mas quando um milionário japonês ouviu a notícia, entrou em desespero, porque dentro da cidade havia um cofre com 200 milhões de dólares. O valor não era tão absurdo para ele, mas perder tudo numa explosão seria um desperdício. Então ele procurou o grandão, querendo que ele recuperasse o dinheiro. Se a missão fosse concluída, pagaria 50 milhões de dólares como recompensa. O grandão já foi um soldado das forças especiais e um dos poucos sobreviventes que conseguiram sair vivos da cidade. Ninguém era mais adequado para a missão do que ele. Depois de matar a própria esposa infectada na frente da filha, o grandão abandonou tudo e passou a vender hambúrgueres. No começo ele recusou a proposta, afinal a cidade agora pertencia aos zumbis. Mas ao pensar nos 50 milhões de dólares, um dinheiro impossível de conseguir vendendo hambúrgueres a vida inteira, e lembrando da culpa que carregava pela filha, ele resolveu aceitar. Depois de uma noite inteira pensando, o grandão finalmente concordou com a missão, mas completar tudo sozinho seria impossível, então ele usou parte do dinheiro para reunir vários sobreviventes habilidosos e montar uma equipe suicida. Cada um deles tinha habilidades absurdas, quase todos eram veteranos experientes em massacrar zumbis. O grandão era o líder perfeito, um verdadeiro soldado completo e a maior força de combate da equipe. O mais famoso deles era o Negão, um homem que adorava usar motosserras para matar zumbis. O número de mortos em suas mãos era impossível de contar. Também havia a Piloto, apelidada de Aeroporto, uma piloto extremamente habilidosa, que aceitava qualquer trabalho, desde que o pagamento fosse bom. Tinha também o Streamer, que aproveitou o apocalipse para ganhar seguidores, transmitindo mortes de zumbis ao vivo. Outro integrante era o Chaveiro, especialista em abrir cofres e fechaduras. Dizem que não existe fechadura no mundo que ele não consiga abrir, e havia o especialista, conhecido como a Enciclopédia dos Zumbis. Ela era responsável por vigiar o portão que ligava a cidade ao mundo exterior, e ninguém conhecia os hábitos dos zumbis melhor do que ela. Além disso, o especialista trouxe um trabalhador temporário, um criminoso cruel que fazia atrocidades no acampamento de sobreviventes. O último integrante era o Traidor, enviado pelo milionário japonês. Na aparência ele estava ajudando a equipe, mas na verdade só queria garantir que ninguém fugisse com o dinheiro, e seus objetivos iam muito além disso. Com tudo pronto, a equipe finalmente iniciou a missão, mas naquele momento a filha do grandão insistiu em participar também. Sua amiga tinha entrado na cidade para procurar dinheiro e nunca mais voltou, então ela queria resgatá-las. Mesmo o grandão dizendo que aquilo era suicídio, a filha dele não desistiu. Ela até ameaçou entrar escondida caso ele recusasse. Sem escolha, ele acabou concordando. Assim, a equipe suicida partiu rumo à cidade. No instante em que abriram o portão, um cheiro horrível tomou conta do lugar. Montanhas de cadáveres apareceram diante deles. O especialista explicou que aqueles eram zumbis mais fracos. Depois de ficarem torrando no sol, acabaram naquele estado, mas bastava chover para voltarem à vida novamente. Conforme avançavam pela cidade, coisas ainda mais assustadoras apareceram. De repente, um rugido aterrorizante ecoou. Todos ficaram em alerta. Era um tigre zumbi branco. O tigre sentiu o cheiro dos humanos, mas não atacou. Apenas virou as costas e foi embora. Todos respiraram aliviados, menos o especialista. Ele percebeu imediatamente que o tigre foi avisar o rei dos zumbis. Sem pensar duas vezes, ele atirou na perna do trabalhador temporário. Todos ficaram chocados, mas o especialista explicou enquanto amarrava o homem. Os humanos não prenderam os zumbis naquela cidade. Os próprios zumbis criaram ali o seu reino. O primeiro experimento era o rei dos zumbis. Os infectados diretamente por ele eram chamados de tipos alfa, mais inteligentes, mais fortes e organizados que os zumbis comuns. Já os zumbis normais eram criados pelos tipos alfa. Os zumbis comuns não eram um verdadeiro problema. O mais assustador era o exército liderado pelo rei dos zumbis e seu tigre mutante de estimação. Como o grupo já havia sido descoberto, restava apenas uma solução: oferecer um sacrifício humano. Se não causassem problemas demais, o rei dos zumbis fingiria não perceber. E como o trabalhador temporário era um criminoso nojento, decidiram entregá-lo como oferenda. Logo depois, dois tipos alfa apareceram, a rainha dos zumbis e seu guarda-costas. Ao verem o sacrifício, ficaram satisfeitos. A rainha praticamente permitiu que eles pegassem o que quisessem e então levou a oferenda embora. O homem foi levado até o covil do rei dos zumbis.
Pouco depois, o próprio rei apareceu, mas antes de devorar o sacrifício, ele demonstrou carinho pela rainha. Ela estava grávida de um bebê zumbi. Enquanto isso, a equipe decidiu seguir pelo interior do prédio, porém acabaram encontrando milhares de zumbis adormecidos. A quantidade era assustadora. Para não acordá-los, desligaram as lanternas e começaram a avançar lentamente usando bastões fluorescentes no chão. Mas o traidor começou a agir pelas costas. Após discutir com uma garota da equipe, ele jogou um bastão luminoso numa rota sem saída. A garota acabou despertando os zumbis sem querer. Ela tentou revidar atirando, mas os zumbis eram numerosos demais e logo ela foi engolida pela horda. Sem alternativas, o streamer atirou no galão de combustível preso às costas dela. A explosão eliminou todos os zumbis ao redor.